É mais um ano que começa e todo mundo faz um monte de planos, né? E muitos desses sonhos envolvem din-din. Pois é, como transformar sonhos em realidade. Sobre esse assunto, a repórter Malu Maza conversou com o professor de economia Samir Basi. Qual é o seu sonho? Comprar uma casa, um carro, quitar as dívidas? Para tudo isso é preciso planejamento. É sobre isso que a gente conversa agora com o professor de finanças Samir Basi, que vai dar as dicas aí para as pessoas realizarem os sonhos, né? É possível, mas tem que planejar, tem que ter disciplina, professor? É possível, você tem que ter essa disciplina de sempre estar colocando no papel efetivamente todas as suas entradas, as suas receitas e todas as suas saídas. Aquele bom e velho orçamento familiar. As principais despesas pessoais, o ideal seria que estivessem elencadas, pode ser num caderninho ou numa própria planilha do Excel, onde você consiga ter uma visão de tudo que está entrando, tudo que está saindo e qual que é o saldo no final do mês. O que mais que é importante para a pessoa que quer comprar, por exemplo, um carro, ela quer comprar um carro em 2012 e não quer sofrer para pagar? Qual que tem que ser a disciplina para eu conseguir fazer com que sobre um pouco de dinheiro ali do meu orçamento do mês para eu poder pagar esse carro? Uma das coisas associadas a carro, que muita gente confunde ele como um investimento. O carro não é um investimento, é um bem de consumo. Se é um bem de consumo, ele vai ter associado a ele diretamente alguns gastos mensais. Não é só a dívida do carro. Não é só a dívida do carro. Então eu vou ter todos os custos com manutenção, os gastos com gasolina, eu vou ter os gastos com IPVA durante o período. Então se eu tenho bem planejado todas as minhas entradas, todas as minhas saídas, identifico ali uma pequena sobra ou que dê para cobrir a parcela do carro, aí eu posso fazer. Se eu não posso, o ideal é guardar o dinheiro e tentar comprar esse carro à vista. Quanto do salário que tem que ser destinado para essa poupança, para essa economia? No mínimo 10% do valor de tudo que eu ganho eu devo guardar. E isso tem que fazer quando? É se sobrar mesmo? Ou eu já recebo e já... Não, é no ato do recebimento. Você recebeu o seu salário e já tira. Exatamente. Coloque em algum tipo de aplicação onde você não possa se sentir tentado a tirar esse dinheiro. E quanto que eu posso comprometer do meu salário com essas coisas de parcelamento, com dívida? Quando que começa a... Passou de 30% da minha renda já começa a ficar preocupante. Compra da casa própria. Esse é o sonho da maioria das pessoas, né? Se livrar do aluguel. Qual que deve ser o planejamento para comprar uma casa? Quando a gente fala de financiamento imobiliário, nós estamos falando de uma dívida de curto prazo. Nós estamos falando de dívidas de longo prazo, 20, 25 até 30 anos. Então eu tenho que ter muito bem claro que eu vou ficar endividado por todo esse período. E não pode ser uma questão, vamos dizer assim, individual. Deve ser uma questão discutida com a família. E sempre buscar financiamentos que não passem de 3% de juros. Tá? Porque senão, no final do financiamento, você vai estar pagando muito juros. Bom, vamos do sonho agora para o pesadelo. Quem já está no limite do cheque especial, quem está ali convivendo com as dívidas, tem como sair, como respirar aliviado em 2012 ainda? Uma das saídas é chegar até a própria instituição financeira e propor um parcelamento da dívida. Né? Se eu tenho, por exemplo, cheque especial, estou estourado, o banco tem como cancelar o meu limite de cheque especial, você fica sem o limite, parcela a dívida ao longo do tempo. A mesma coisa é feita com cartão de crédito. Quando você está vendo uma mercadoria que você quer, eu quero aquilo, você tem que ter um distanciamento emocional daquilo, assim. É um pouco isso? Eu vi uma vez uma cena no shopping de uma mãe e uma criança que aquilo me tocou muito. A criança parada na frente de uma vitrine querendo uma boneca. E chorando copiosamente até que a mãe pegou a criança, colocou-a no colo e fez uma simples pergunta para ela. Querida, você quer ou você precisa? É essa perguntinha básica que a gente tem que fazer. Eu quero ou eu preciso desse bem ou desse sonho que eu estou querendo realizar agora? Se eu quero, eu tenho que voltar lá no meu planejamento para ver se eu tenho condições disso daí. Então, volta tudo novamente à questão do planejamento. Você tem que visualizar. Né? Nós temos que ter algo palpável para verificar. Né? E muitas vezes a gente se assusta quando a gente coloca no papel e vê lá aquele número negativo lá embaixo. Porque a gente não se dá conta do quanto a gente gasta muitas vezes. Exatamente. Mas é possível. É possível, com certeza. Tá certo. Muito obrigado, professor, pelas dicas aí. Malu Maza, de Curitiba.